E a pergunta 68 diz: como podemos escapar da ira e da maldição que é devida a nós por causa do pecado? A resposta: todo ser humano está debaixo do pecado. Mas como pode se escapar disso? A resposta: para escapar da ira e da maldição de Deus, as quais são devidas a nós por causa do pecado, temos que crer no Senhor Jesus Cristo, confiando nele somente, em seu sangue e justiça. Esta fé é acompanhada pelo arrependimento em relação ao passado e leva à santidade no futuro. João 3,16, um texto indicado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Preste muita atenção na letra desse versículo. As pessoas interpretam erradamente esse versículo. Interpreta quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, interpreta dizendo Deus amou todas as pessoas do mundo. Isso não é verdade. Todas as pessoas, Deus amou o mundo. Essa expressão mundo, na Bíblia, ela tem conotações diversas, dependendo do contexto em que está. Quando nós dizemos, por exemplo, que todo mundo gosta de futebol, nós estamos dizendo que um número imenso de pessoas gostam de futebol, mas nem todo mundo gosta de futebol. Quando diz que Deus amou o mundo, significa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu como propiciação pelos pecados nossos, seu Filho Jesus. Quem crer nele tem vida eterna. E quem crer nele, o amor de Deus é manifestado, como já citei antes, João 3,36. Quem não tem o Filho, não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Então, é nesse sentido. Quando o 3,16 de João diz, Deus amou o mundo, não interprete como Deus amou todas as pessoas do mundo. Até porque nós lemos antes, nos Salmos 7 e 11 e 145, que Deus odeia o ímpio. Então, como é que Deus pode amar e odiar ao mesmo tempo? Isso não tem sentido. Deus ama quem está em Cristo. Quem está em Cristo está debaixo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Quem está fora de Cristo está sob a ira de Deus. E se não se arrepender, Deus vai condená-lo. Atos 20, 21. Paulo, discursando aos presbíteros de Éfeso, diz assim: testemunhando tanto a judeus como a gregos, ou a qualquer pessoa, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se não houver isso, não há salvação e as pessoas estão sob condenação. Arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Tanto arrependimento quanto a fé. Hoje o Davi pôs a devocional a respeito desse assunto. Tanto o arrependimento quanto a fé são operações de Deus na vida do indivíduo. A transformação da nossa vontade pela operação da vontade de Deus. O Espírito nos convence que somos pecadores e nos leva a Jesus Cristo. Então, daí o Espírito Santo também, Deus nos dá o arrependimento para a vida e a fé para crer em Jesus Cristo. Mas somos nós que nos arrependemos. Somos nós que temos fé, mas por operação divina. E o texto fala aqui que nós devemos, claro, crer em Jesus Cristo para ter vida, para escapar da maldição do pecado, crer em Jesus Cristo. Jesus nos foi dado gratuitamente por Deus. Devemos nos arrepender e crer em Cristo, mas somos levados à santificação para o futuro. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 7 e 8. Primeira aos Tessalonicenses 4, 7 e 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Um grande problema que muitas vezes surge com a nossa teologia, ou com a compreensão errada da nossa teologia, é que nós pregamos que uma vez salvo, para sempre salvo. Então muita gente fala, bom, eu aceitei a Cristo, levantei minha mão, fiz uma oração, entreguei minha vida a Ele, agora eu posso fazer tudo o que eu quero, aí eu estou salvo. Não,
Na verdade, o ato de você levantar a mão não é um ato mágico. O ato de você repetir certas palavras também não é outro ato mágico. O ato de você se tornar membro de uma igreja cristã também não é um ato mágico. O indivíduo é salvo quando ele é regenerado, quando ele nasceu de novo. E quando ele nasceu de novo, ele recebe o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, ele nos leva a praticar o fruto dele próprio. E se o indivíduo pratica outro fruto, que se chama obras da carne, ele nunca foi crente, não importa se levantou a mão, não importa se fez isso publicamente, não importa se ele imagina que está salvo, ele não está. Porque a tendência natural do crente é ser santo, é fazer a vontade de Deus. Ninguém pode imaginar que é um crente verdadeiro se ele tem prazer em qualquer espécie de pecado. Nós podemos pecar de vez em quando, mas isso não nos causa prazer. Na verdade, causa tristeza. E nós nos arrependemos. E vamos a Cristo. Não está no catecismo, nem não está no texto do catecismo, mas eu quero chamar a sua atenção para a primeira epístola de João, capítulo 3, a partir do versículo 3. Vejam só como é a vida do crente depois de salvo. Se ele tem prazer no pecado, ele não se importa nem um pouco quando peca, ele não é crente. Esse que é o problema. Mas eu confessei, mas você não foi transformado. Regeneração é novo nascimento, é transformação, é viver para a glória de Deus. E quando nós vivemos fazendo o que queremos, nós não vivemos para a glória de Deus. Não importa que você sinta uma necessidade imensa de fazer certas coisas, você vai errar, vai pecar e vai se opor à vontade de Deus. Nós somos chamados à santificação. 1 de João, capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: E todo que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então prestemos muita atenção no que a palavra de Deus diz. Você foi salvo sim. Você foi eleito por Deus desde a eternidade passada. A Bíblia é muito clara sobre isso. Você foi chamado por ação de Deus à salvação depois de ouvir a palavra da verdade e foi selado com o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. Você é de Deus, desde que isso se evidencie pela sua conformidade com a lei de Deus, com a vontade de Deus. Se você peca habitualmente, eu te sugiro que você ore e peça a Deus misericórdia para que Ele te salve. Se o pecado não faz a menor diferença para você, tanto faz você praticar um ato de justiça, segundo a Bíblia, quanto um ato pecaminoso, e você nem se importa com isso, eu quero sugerir a você que arrependa-se. Clame a Deus por misericórdia. Quem sabe Ele te salvará, se esta é a sua vontade. Mas não se iluda, não viva na ilusão. Veja que a Bíblia é muito clara sobre essas coisas.